Acompanhe agora a palestra da Kelly Bonanno. Ela é coordenadora do Hospital Dia de Dependência Química do EAL e falou na segunda jornada do EAL sobre reinserção psicossocial da pessoa com dependência química. Eu gostaria de estar começando com uma reflexão, tá? No momento para a gente pensar um pouquinho. Muitas vezes os nossos pacientes chegam para a gente aqui no hospital e justamente pelo fato da dependência química ser uma doença crônica, né? Eles nos perguntam, mas para que eu vou tratar se não tem cura? E eles nos questionam muito sobre isso. E aí a gente pergunta, né? E fica este questionamento, e os pacientes sempre estão nos perguntando, para que eu vou me cuidar? Para que eu vou me tratar se não existe cura à dependência química? Só que eu não vou responder isso agora, não. Vou deixar isso daí para a gente estar pensando. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os CETAS, sobre o nosso tratamento, sobre o que o Instituto oferece, e depois nós vamos falar e vocês vão responder para a gente, tá bom? Então, o nosso trabalho o tema é sobre reinserção psicossocial da pessoa com dependência química. Bom, vamos começar então, tá, com o significado de reinserção. Seria, então, recuperação, ressocialização, readaptação, reinserção, reeducação social, reabilitação de modo geral. São sinônimos que dizem respeito ao conjunto de atributos que permitem ao indivíduo tornar-se útil a si mesmo, à família e à sociedade. Então, esse é o conceito de reinserção. Então, tá. Vamos ver, então, o que é que nós trabalhamos nos CETAS. O que é o CETAS? CETAS é o Centro de Terapias e Assistência Social, que é o Hospital Dia de Dependência Química do Instituto André Luiz. Tá? Nós trabalhamos aqui hoje, né, em regime de permanência dia, né? Atuamos com pacientes acima de 18 anos, estamos com um projeto piloto também para o CETAS feminino, mas hoje nós estamos atuando, tá? Que a nossa atuação, então, é dependência química, e o nosso programa é um tratamento individualizado. Apesar de ser um tratamento coletivo, né, onde os pacientes tratam, né, hoje nós temos cerca de 40 pacientes, tá, que eles vão e voltam todos os dias, né, os nossos pacientes, a gente fala que é um tratamento individualizado, porque nossa equipe, nós traçamos um programa individual para cada paciente. Um pouquinho mais para frente eu vou explicar o que é isso. O nosso objetivo com eles é um tratamento multidisciplinar. E, para isso, nós temos uma equipe fantástica que trabalha, né, nesse trabalho com os pacientes. A nossa equipe, nós trabalhamos com médico, psiquiatra, assistente social, psicólogos, arteterapeutas, educador físico, psicodramatista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, professora de gastronomia, musicoterapeuta, técnico de farmácia, técnicos, colaboradores do Departamento de Assistência Espiritual. Temos também o suporte da enfermagem, da internação e dos médicos plantonistas em caso de emergência. Por que essa questão desse suporte da enfermagem e da internação dos médicos? É porque nós temos 2 médicas que atuam com a gente, né, nas quartas e nas quintas-feiras. Elas passam o dia com a gente. Como os nossos pacientes eles vão e voltam todos os dias, eles ficam com a gente de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Então, o que acontece? Nós não temos médico todos os dias porque nós não trabalhamos com pacientes em crise. Então, não há essa necessidade. Mas, se houver alguma intercorrência, onde houver alguma necessidade, nós temos o suporte do plantão aqui do hospital.
Tá? Eu falo isso porque não são pacientes em crise, são pacientes dependentes químicos que já dão conta, né, que já passaram pela internação, já passaram muitas vezes por essa já desintoxicação e estão dando conta de fazer esse tratamento de permanência dia, onde eles vão e voltam todos os dias sem perder esse contato com a família. Então, eles vão e voltam, né, e passam o dia com a gente fazendo o tratamento. Aqui, para vocês terem uma ideia das atividades que nós oferecemos para os nossos pacientes. Tá? Eles têm atendimentos individuais e também atendimentos coletivos. Dentro dos atendimentos individuais, tá? Eles têm a psicoterapia individual, tanto para o paciente quanto para a família, quando a gente percebe essa necessidade. Tá? Eles têm o atendimento com psiquiatra, e também tem o atendimento com serviço social. Dentro dos atendimentos coletivos, para vocês terem ideia do tamanho, né, da gama de atividades que nós oferecemos para eles durante o dia, eles têm cerca de 7 atividades diárias. Tá? Então, eles têm a psicoterapia, né, tanto coletiva, tanto com os pacientes quanto com a família. Tá? Temos o pós-alta, que depois eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Temos o serviço social, temos grupo, né, com atividade física, temos grupos de pedagogia da dependência química, eles têm coral, atividade lúdica, o programa Renascer e a evangelização, que são grupos do Departamento de Assistência Espiritual aqui do hospital. Tá? Quando a gente fala, gente, de Departamento de Assistência Espiritual, por ser, né, o Hospital Espírita André Luiz, nós não estamos doutrinando ninguém dentro da doutrina espírita. Não é isso. Tá? Nós trabalhamos com os nossos pacientes, eles resgatarem a fé num ser superior. Né, em algo mais forte, terem uma crença em algo que possa sustentá-los. Então, o que é trabalhado com eles é justamente esse resgate da fé. Porque a gente vê, muitas vezes, que no tratamento, o que é fundamental? Tá? É o apoio da família, o tratamento, né, o querer do paciente, mas também esse resgate da fé. Então, nós temos esse apoio do Departamento de Assistência Espiritual, tá? Que eles fazem tanto o programa Renascer quanto essa evangelização, mas sempre para poder estar falando de renovação de atitudes, não de uma questão religiosa. Temos a terapia ocupacional, arte-terapia, oficina de culinária, dimensões da espiritualidade, conhecimentos gerais que eles adoram para poder falar sobre coisas atuais, para estarem sabendo discussões, né, sobre atualidades, filme e reflexão. A gente sempre passa filmes para eles poderem pararem, refletir. Né? Então, não é qualquer tipo de filme que a gente passa. É algo que realmente mexe com eles e que vai trazer algo significativo para a vida deles. Temos a oficina de música, contação de histórias em movimento, eles têm tai chi, eles têm ortoterapia, musicoterapia, eles têm pilates. Tem algumas atividades que aí, às vezes, em alguns outros lugares, né, às vezes pode até ser uma atividade comum, mas igual, por exemplo, a ortoterapia. Às vezes a gente escuta, né, em comunidades terapêuticas tem a ortoterapia, né, eles têm essa atividade na horta. Mas essa atividade nossa da horta, os nossos pacientes eles vão com uma psicóloga. Tá? Por que isso? Porque no momento em que o paciente ele vai lá para a sementeira, ele pega a semente, ele põe ali, ele espera, ele prepara, né? Ele espera germinar aquela sementinha, aí ele prepara o canteiro, ele leva, planta novamente, ele espera, ele cuida, ele espera crescer, e aí depois ele colhe aquilo que ele plantou, ele leva para o SND, para a cozinha do hospital, e depois volta para ele novamente como alimento. Gente, isso daí é o processo da vida deles, é o renascer. Vamos parar para poder pensar. Quando uma plantinha nasce, é o momento em que eles escolheram estar aqui novamente aqui no tratamento. É o momento em que eles escolheram renascer.
É uma nova vida que eles escolheram, está aqui novamente. Então, o psicólogo vai trabalhando com eles todo esse tempo. Então, é algo totalmente diferenciado. Quando eles estão no Tai Chi, tá? Às vezes os pacientes chegam e falam assim, eu não vou fazer isso não, que bobeira, né? Esses movimentos, né? Às vezes eles chegam e falam assim, não, essas coisas bobas. Gente, é um momento em que eles estão ali na concentração, na respiração. Aí o professor ensina para eles que é um momento em que, quando eles trabalham a respiração, a meditação, ele vai contando histórias na hora que ele vai fazendo o movimento, ele mostra para eles que é um momento em que ele consegue ficar sem pensar na droga, sem pensar na bebida. Então, ou seja, você dá conta de concentrar. Você dá conta de desviar o seu pensamento antes daquilo que era o seu foco maior. Então, a gente vai mostrando para eles, com atividades diárias, né, durante o dia, que ele dá conta de ficar sem a substância psicoativa. Qual é a nossa proposta terapêutica? Tá. O nosso programa, né, na permanência dia, é de aproximadamente 9 meses. É uma gestação, né? 9 meses. Então, assim, por que isso? Porque talvez seja o tempo suficiente para a gente estar conhecendo esse paciente, para ele passar por todas as etapas necessárias para poder dessa mudança. Por quê? Porque o hospital tem um diferencial. Tá? Nós não trabalhamos com redução de danos. Tá? Nós trabalhamos com abstinência total. E aí, justamente para trabalhar com abstinência total, é necessário para os pacientes esses 9 meses, porque a gente vai trabalhar com eles justamente, tá, a mudança de comportamento. E aí, esse tempo é necessário. Justamente por quê? Porque a gente vai trabalhando, a gente vai evitar com eles a substituição das dependências. A gente vai estar encontrando com esses pacientes justamente o quê? Novas formas de prazer sem estar usando as drogas. Nós vamos estar trabalhando com eles uma reforma íntima, né? Mostrando, ensinando para eles que eles podem estar encontrando outros lazeres, outras coisas que eles não conheciam. Tá? Quando a gente tem a culinária com eles, o que é interessante? A gente muitas vezes, vou pegar aqui a oficina de ovos de Páscoa, né, na Páscoa. A gente trabalha com eles o sentido real da Páscoa. E aí a gente pergunta, onde que você estava na Páscoa do ano passado? Aí alguns viram e falam assim, nossa, eu estava preso. Nossa, eu estava bêbado. Nossa, eu estava drogado. Você estava com a família? Não. Quando foi a última vez que você passou a Páscoa com sua família? Nossa, eu nem me lembro. E aí, de repente, ele está lá numa oficina de culinária, sabe, trabalhando com a, né, professora de gastronomia, está trabalhando ali o fazer um chocolate, uma lembrancinha, onde ele vai estar levando isso para a família. Então, é muito bacana quando aí você resgata, né, esse momento com eles, esses laços, esse estreitamento de laços. E aí é muito interessante, porque a família chega depois para a gente e fala assim, nossa, Kelly, nunca, sabe, ele teve com a gente num almoço de domingo, de repente ele quis fazer a sobremesa, e sobremesa que ele aprendeu a fazer lá no Setas. Né? Então, é muito enriquecedor e deixa a gente com muita felicidade quando a gente vai vendo, aos poucos, a mudança desse paciente. E aí a gente vai vendo o quê? Que a gente vai mostrando para ele que ele tem oportunidade, tá, justamente de estar retomando a sua vida afetiva, social, laborativa, inclusive com a reabilitação física, porque ele está ali na atividade física, ele vai encontrando o gosto por coisas saudáveis. Então, é a mudança física, ele busca atividades físicas, aí a gente mostra para eles programação gratuita na cidade. Né? Então, aí, no final de semana, a gente mostra para eles, e aí eles vão, junto com a família, vão na Praça da Liberdade, vão em museu, vão em concertos gratuitos, coisas que antes eles não conheciam. Então, ou seja, é uma mudança total de comportamento. Né?
Então, eles têm essa mudança de comportamento individual e também com a família. E aí tem o acompanhamento também do pós-alta. Tá? Quando o paciente, gente, ele já está preparado para receber a alta clínica, o Hospital André Luiz, tá? Ele tem toda a preocupação, não é só os 9 meses que o paciente passa aqui com a gente. A gente tem a preocupação da continuidade do tratamento. Tá? Quando nós temos essa continuidade, nós temos esse pós-alta. Os nossos pacientes que recebem alta clínica, que já estão prontos para poder darem continuidade à vida, para essa reinserção, tá? Eles vão para o pós-alta. Esse pós-alta é um grupo de autoajuda que é realizado por um psicólogo. Hoje é pelo psicólogo Gustavo, que realiza esse grupo há 10 anos. Tá? E aí esse grupo ele é realizado com o Gustavo, juntamente com os pacientes que já passaram pelos CETAS e que receberam alta clínica. É um grupo maravilhoso. Né? Por quê? Porque os pacientes eles sentem a liberdade de poder contar uns com os outros. Né? Mas ali eles também falam das dificuldades que eles enfrentam do dia a dia, da dificuldade que eles enfrentam de ter uma doença que não tem cura, mas que eles têm que aprender a viver e conviver com elas, porque eles têm que aprender a conviver com ela de uma maneira sadia. Então, o que acontece? Tá? Nós temos essa preocupação dessa atenção psicossocial. O hospital, tá? O André Luiz, o Hospital André Luiz, nós temos toda essa reinserção e aí nós temos o tratamento no CETAS. A gente fala que no CETAS, tá? Nós somos como se fosse um local de estudo do dependente químico. Por que isso? Tá? Porque como nós estamos mais tempo com esses pacientes, tá? Pensa bem, quase 9 meses, um pouquinho mais ou às vezes um pouquinho menos, né? Nós estamos 9 meses com esses pacientes. Aqui no CETAS é o local onde a gente percebe o sujeito como um todo, nós conhecemos a família desses pacientes, nós conhecemos as mudanças que eles vão passando durante este período. Nós percebemos o que acontece, todas as dificuldades, são as recaídas, a mudança de comportamento. A gente começa até a brincar que quando eles estão chegando pelo 3º mês de tratamento, a gente brinca e fala assim, vai tomar o chá do já tô bom. Aí eles já começam a falar, eu já tô bom, eu não preciso mais me tratar. Aí toma o chá do já tô bom, e aí é um tal, e não, eu quero sair, eu não preciso, eu vou voltar a trabalhar. Aí a gente mostra para eles que ainda não é momento, não. Que talvez eles ainda estão começando, que aquele ali talvez seja o momento mais difícil, que é quando eles acham que já estão bom. Né? E ainda tem muito caminho para percorrer. E aí é justamente no CETAS que a gente percebe tudo isso. Então é no CETAS que a gente percebe a família, é no CETAS que a gente percebe o paciente, é no CETAS que a gente percebe essas mudanças. E aí é justamente ali que quando a gente percebe que o paciente necessita de uma internação, que é feita aqui no EAL, quando a gente percebe que ele precisa de um atendimento ambulatorial, que é no EAL, quando a gente percebe que ele precisa de um atendimento no pronto atendimento, que é no EAL, aí, ou seja, é tudo uma extensão, né, do hospital. E aí, quando ele sai do hospital, o que acontece? É o pós-alta, que acontece, né, nessa continuidade do tratamento com o paciente. Oi? Exatamente, quando ele sai do instituto. E aí, quando ele sai do instituto, o que a gente percebe? Tá? O que é que já está sendo trabalhado, o que é reforçado com ele? Inteligência emocional. Tá? Aprender a lidar com a nova forma de viver sem as drogas. Investimento intelectual. Retomar projetos estacionados, voltando a estudar, a mudar de profissão. Por quê? Porque muitas vezes abandonaram estudos, abandonaram a maneira, né, o que fazia, e às vezes, muitas vezes, eles vão precisar mesmo mudar de profissão.
Tá? Então, por exemplo, um paciente, nós temos hoje o caso de um paciente que veio para o CETAS com problema de alcoolismo e ele é sommelier. Como que um paciente que é sommelier, né, que trabalha provando vinhos, que está em tratamento para o alcoolismo, vai poder voltar para a profissão dele? Não tem como. Então, a gente trabalha, inclusive, isso. Né? Então, essa mudança de profissão. O que é que você gosta? O que você gostaria de fazer? Aí a gente tem o projeto de vida do paciente, que é justamente o quê? Nesse momento, é o momento que a gente, no terceiro grupo, no finalzinho do tratamento dele, a gente pode encaminhar ele para fazer um curso profissionalizante. E a gente vai acompanhando, e aí a gente prepara o paciente com currículo, a gente prepara ele para uma entrevista de emprego, como se comportar, como se vestir, como, né, fazer para poder ir para as entrevistas. E aí, quando ele está preparado e arruma emprego, né, está totalmente reinserido, com os laços afetivos resgatados, fisicamente, quando ele está bem, é o momento que ele recebe alta. Então, muitas vezes, esse investimento intelectual também tem que ser feito. A convivência familiar. Trabalhamos também a leveza no vocabulário, a leveza no trato com a família, o resgate do vínculo familiar. Gente, a família chega totalmente adoecida. Não é só o paciente que chega adoecido, a família também chega adoecida. Então, o que é que precisa? A gente precisa, inclusive, porque na dependência química, a gente trabalha muito a questão da alteração do humor. Né? Então, o que acontece? Os pacientes, é necessário, sim, aprender a falar, aprender a se comportar. Então, tudo isso daqui é necessário. Né? A inteligência ambiental, aprender ao que é frequentar novos locais, sem a presença de usuários. É um novo comportamento. Não adianta, por exemplo, eu virar e falar assim, olha, eu vou só ali no bar para me poder jogar uma sinuca com meus amigos, se antes era ali que eu ia para poder beber. Será que eu vou dar conta? Então, a gente vai trabalhando isso. Né? Então, é frequentar novos locais sem a presença de usuários ou de substâncias. Lazer saudável. Né? Sociabilidade, autocontrole do afeto, do humor, identificação com os novos laços sociais. E o autocuidado e o pós-alta, que isso daqui é importantíssimo. Tá? Fazer os acompanhamentos ambulatoriais, né? Os grupos psicoterápico e psicológico ou individual, medicação de suporte. Então, não é porque o paciente saiu, ele vai deixar de tomar medicação, ele vai deixar de ter um acompanhamento com psicólogo, não é isso? Então, assim, e isso tudo o EAU oferece. Né? Então, tem o atendimento ambulatorial, que ele continua fazendo, tendo esse suporte com psiquiatra, com psicólogo. Então, tudo isso daí é necessário. Agora, gente, eu queria só chamar para vocês, né, gostaria de chamar o Frederico e o Eduardo Marques, que são dois ex-pacientes nossos, que vão ilustrar exatamente isso que eu estou colocando para vocês. O Eduardo, ele é nosso paciente do pós-alta. Gente, o Eduardo, ele é nosso paciente do pós-alta há 10 anos. 10 anos ele não falta no tratamento, no acompanhamento do pós-alta. Ele saiu do CETAS e há 10 anos ele frequenta o nosso pós-alta. E o Frederico tem 1 ano, né, Fred? E rapidinho eles vão aqui falar para vocês justamente como que foi essa passagem do CETAS e essa reinserção psicossocial na vida deles. Boa tarde a todos. Eu entrei aqui no CETAS na época, em 2012, novembro. Eu não conseguia, na verdade, nem andar, porque as pernas estavam debilitadas, e não conseguia comunicar com as pessoas, devido ao grau de tanto álcool que eu consumia na época. Então, como o meu estágio era crônico, eu passei por esse procedimento todo que a Kelly falou ali. Aprendi tudo novamente, todas as habilidades que eu tinha voltou. E, inclusive, uma das coisas que chamou bastante atenção minha na época é que eu achava que eu nunca ia recuperar. Porque a dificuldade minha era muito grande. E a debilitação que tinha no meu corpo também
era muita, porque na época eu já estava com princípio de cirrose e a situação era muito grave. Mas eu consegui, os profissionais me ajudaram, sabe? E consegui fazer todas essas etapas que ela passou, que é a educação física, o TO, a atividade na horta, todos os procedimentos foram o grande passo para me conseguir. Eu voltei todas as minhas habilidades, com pouco tempo comecei a andar novamente, e a ideia também de colocar a família no tratamento, né, foi ótima, porque se a família não tratar, o paciente também não consegue reabilitar, não. Porque, infelizmente, a gente, quando está no álcool ou na droga, a gente não olha para a família. Eu sei qual que é o sofrimento, sabe? Então, na época, eu não reconhecia. Mas eles conseguiram, os profissionais que trabalharam comigo, conseguiram trazer para mim a ideia de como seria e como ficaria a minha vida novamente. Hoje, graças a Deus e ao trabalho de todos, né, e até eu continuo no pós-alta, o trabalho de pós-alta também, os meus colegas de pós-alta, eu consigo fazer todas as minhas habilidades na minha profissão, na sociedade, em todos os momentos. E um detalhe importante que eu queria ressaltar é que, quando eu comecei o tratamento, eu era uma pessoa que não queria o tratamento. Eu queria fingir para todo mundo que eu ia fazer o tratamento e ia enganar a minha família, a minha filha. Mas nesse procedimento, foi o profissional que trabalhou comigo, falou comigo, ó, se você fizer o tratamento para mostrar para sua família, para sua filha, para sua mãe, pode esquecer, é melhor você não fazer. Aí eu fiz o tratamento para mim. E foi real, porque hoje eu sou uma pessoa que não tem cura no meu tratamento, a minha doença. Mas o meu tratamento, ele vai comigo, eu acompanho ele e fico feliz que eu consegui resgatar tudo. Se eu fizesse para mostrar para minha esposa, para minha filha, para minha família em si, eu não estaria aqui para falar para vocês e dar meu testemunho. Fico muito grato pela ter me convidado para estar aqui. Fico feliz, sabe? E peço a Deus todas as noites por esse hospital, para que o trabalho continue, para que consiga resgatar várias pessoas, porque o nosso mundo, a nossa sociedade está muito adoecida e precisa de resgate. Boa tarde. Eu tenho uma trajetória de dependência química desde os 12 anos de idade, né? Eu fui institucionalizado em comunidades terapêuticas, né? Então eu fazia o movimento de comunidade terapêutica e volto ao uso e abuso da substância. E vivi 32 anos da minha vida dessa forma, né? E cheguei à margem da sociedade, né? Fiquei marginalizado, né? Eu tive situação de rua também. Me emociona falar, porque eu tenho como é que eu vou dizer? Eu tenho uma coisa com o Hospital André Luiz, porque aqui eu tive um encontro verdadeiro com o meu ser, né? Eu pude expressar o perdão que eu devia a mim mesmo, né? E isso, a partir do momento que eu tive o acesso ao André Luiz, né, especialmente aos CETAS, né, eu vim com a vaga filantrópica, né, e eu morava aqui bem próximo, né, quando a Kelly fala dessa mudança de locais, e fui morar em Betim, quando eu comecei, né, para me sair sair dos pilares, né, que é evitar pessoas, lugares e pensamentos, né? Isso o dependente químico tem que viver sempre assim, né? E aqui eu fui acolhido pela assistência social, né, do hospital, do CETAS, né? Tive um processo também psiquiátrico, né, com medicamento, que foi me estabilizando também, né, por causa da dependência grave que eu tinha. Né, o processo psicológico foi de extrema valor para a minha caminhada aqui. Eu vou contar um pouquinho, porque não adianta eu falar do pós-alta sem mostrar, né, o tanto e a minha gratidão a esse lugar. Né, e pelo o acolhimento do hospital também, né, não só para as pessoas que vêm de plano de saúde, mas também os que não têm condição
Isso é muito valoroso, né? Porque se não fosse dessa forma, eu não teria o acesso aqui ao hospital e ao tratamento. Né? Então, passei por todo o processo de tratamento. Né? A partir do momento que eu fui me perdoando as minhas ações, né? Eu não tinha mais, né? Meus familiares me deixaram de lado por causa do abuso, né? Porque não davam conta também de seguir no meu caminho. E aqui eu aprendi a me resgatar, a me amar, primeiramente, e a partir desse momento, eu comecei, as pessoas, né, do meu convívio social começaram a retornar. Né? Passei por todo o processo, né, de tratamento. Fiz o processo também da alta, né, porque tem que frisar isso, que o processo da alta vai de você ter o acesso à sociedade. Né? Então, eu tive o processo para elaborar meu projeto de vida sem a substância. Então, foi de trabalho, de espiritualidade, né? E também de saúde, tanto a mental como a física. Né? Eu chego, quando eu adentro aos setas, eu pesava 65 quilos. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho 105. Né? Então, eu estava bem debilitado. Né? E aí, após o tratamento, agora o pós-alta. Né? O pós-alta, ele vem no meu tratamento para, toda semana, me colocar no meu lugar de dependente químico em tratamento e que eu também posso, um grupo, né, como os pares, né, e pela orientação do Dr. Gustavo, né, eu tive o privilégio dele de ser meu psicólogo no processo também de tratamento. Eu tenho uma gratidão enorme por ele, não só por ele, mas por todos aquele, a administração, desde o porteiro até o acesso todo, eu sempre fui tratado com dignidade nesse lugar. Né? Então é isso. Então, gente, só para a gente refletir. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhado, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Essa frase é de Paulo Freire. E agora eu pergunto para vocês, será que vale a pena a gente tratar uma doença que não tem cura? Obrigada. Você ouviu a palestra da coordenadora do Hospital Dia de Dependência Química do EAL, Kelly Bonanno, sobre reinserção psicossocial da pessoa com dependência química.